Olá, estrelinhas divinas, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem-vindos a mais uma tiragem aqui no canal. Lembrando que você deve se conectar ou com a carta ou com o objeto. Lembrando também de apenas absorver aquilo que se conectar verdadeiramente com o seu momento atual. Não force nenhuma mensagem, tampouco nenhuma palavra, certo? Então vamos lá. Vamos lá para quem se conectou com a opção da biblioteca. Assuma o controle da sua narrativa. Vamos ver aqui. Qual é a mensagem para você que se conectou com a carta da biblioteca? Qual é a mensagem que tem para vocês? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui a mensagem, ela realmente já vem trazendo essa questão de que, assim como a carta fala sobre a questão de você assumir o controle da sua própria narrativa, é importante você entender que você não pode herdar tudo da tua família. Você não pode realmente querer ter a herança num sentido amplo. E quando a gente fala sobre herança, é você entender que você não precisa literalmente herdar tudo. Ou seja, principalmente quando estamos falando de questões familiares, você não precisa, de jeito nenhum, se colocar de forma profunda em questões familiares. Então, você não precisa, por exemplo, seguir o que todo mundo seguiu. Você não precisa ser o que todo mundo é. Você consegue entender que a espiritualidade fala sobre a questão de nem tudo você precisa herdar. É importante a gente herdar aquilo que é bom e não herdar aquilo que é ruim para nós. Principalmente para nossa história, principalmente para que você se sinta bem. Aqui eu percebo que você está basicamente entre uma questão de entregar aquilo que a tua família deseja de você e uma outra parte sua quer ser você. Ou seja, você não quer frustrar, você não quer decepcionar as pessoas à sua volta. Você, de alguma maneira, está tentando equilibrar, apesar de não ter muita energia aqui do equilíbrio, mas você está tentando equilibrar isso, só que você acaba sempre entregando muito mais do que os outros querem de você do que de fato o que você quer pra você. Então, na verdade, aqui não existe bem um equilíbrio. É você tentando trazer esse equilíbrio que, na verdade, não existe. Porque você não pensa em você. Você acaba deixando os outros dizer o que você tem que fazer. Ou como você deve se comportar. O que é certo pra você e o que é errado. Como você deve trabalhar. Como você deve ser. Como você deve se comportar. Querem realmente te ensinar você a etiqueta. Querem realmente te ensinar bons modos. Aqui estou me conectando com pessoas que precisam fugir muito da realidade, inclusive precisam se conectar muito com livros, com histórias que façam você se sentir mais livre. Então você se conecta por meio de alguma arte, de alguma outra coisa que você consiga se desconectar da realidade. Porque na sua realidade mesmo você não pode ser quem você é. Você não pode ser quem você sente que você é. Você é qualquer outro personagem, menos quem você realmente é. E aqui também a gente pega outra questão de que você é apenas um personagem. Então você não é definida por aquilo que as pessoas definem você. É importante você saber que não há como você ser algo que você também não é. Ou seja, assim como você levar os livros, onde em cada livro existe uma história, existe um roteiro, existe um plot twist, existe um contexto diferente, existe uma história diferente. Saiba você que você também nem sempre foi essa pessoa. Você nem sempre foi, por exemplo, a Maria, a Luísa, a Rafaela, enfim.
O que eu estou querendo dizer aqui é uma questão muito mais ampla. Você entender que você deve se colocar no mundo como se você fosse uma história. Isso não quer dizer que você vai ser qualquer coisa. Mas não se basear em apenas uma história. Ou seja, assim como foi dito no começo, você não precisa herdar questões familiares. Porque você também não pertence totalmente, completamente, num todo, de todas as maneiras, a esta família. Existem coisas que você pode trazer pra você e coisas que você pode afastar de você. Ou seja, você não é responsável também pela frustração do outro, pelo outro gostar ou não do teu comportamento. E aqui eu não estou falando de questões de ser mal educado. Aqui eu estou falando sobre questões de você ser livre, de você conseguir tomar o rumo, o controle da sua vida, de quem você é, dos teus gostos, daquilo que você quer pra tua realidade, daquilo que você quer da tua vida. Principalmente sem precisar ficar se doando a todo tempo, de todas as formas, pra sua família. Viver em prol da sua família. Da boa aparência. Dos bons status familiares, principalmente. Então aqui não é que você vai agir de qualquer jeito, mas sim que você precisa entender que não tá no teu controle como outra pessoa vai reagir se você se desprender, se você não querer também herdar algo, mesmo que seja seu por direito. Novamente, aqui eu não estou falando só sobre questões de herdar em relação a dinheiro. Estou falando de herdar costumes, pensamentos, atitudes, jeitos. Tudo que faça você se sentir presa. Presa a uma dinâmica familiar. Presa a uma ancestralidade familiar. Presa aos mesmos tipos de relacionamentos. Preso a sempre aquela coisa de um se doa mais e o outro se doa menos. Um recebe mais e o outro recebe de menos. Aquela coisa onde não tem a divisão. Só tem aquela questão de um acabar obtendo mais do que o outro. E o outro que fica com pouco, não importa. Então aqui podemos estar falando também para pessoas que na questão familiar sempre foi a pessoa mais excluída de certa maneira, sempre ficou com o menos, sempre ficou com a parte menor, sempre se sentiu mais excluído, sempre se sentiu a ovelha negra da família. E você tenta de certa maneira se colocar dentro dessa dinâmica, mas você sente que não dá certo, que você não é esse personagem. E aí que tá exatamente o que eu disse. Você não é esse personagem, mas você também não precisa ser somente esse personagem. Você pode se adaptar a uma realidade que faça sentido pra você. Ou seja, você consegue escrever a sua história, se assim você desejar. Então você não precisa ficar mantendo uma vida igual sempre, com sempre os mesmos jeitos familiares, sempre as mesmas posições familiares, sempre a mesma lógica familiar, aquilo que você já conhece. Aqui a espiritualidade falando que você pode ser feliz de outra maneira. Que você pode inclusive parar de se frustrar e se decepcionar consigo mesmo por tentar ser algo que você não é. E por tentar caber em algo que você não cabe, você sabe que você não cabe. E entender que o teu padrão é um padrão perfeito. Você não precisa se diminuir, você não precisa se colocar à disposição por completo. Você tem que se sentir completo primeiro. Antes de você querer doar algo pra alguém ou receber algo de alguém, você primeiro precisa conseguir
doar e receber isso para si mesmo. Ou seja, você precisa aceitar que às vezes você não vai querer receber nada de você. Ou você vai querer receber muito. Ou você vai querer receber algo mínimo. E aí é a questão que você trabalha na aceitação. Não tem como você doar o que você não tem, ou o pouco que você tem. Para você realmente querer doar, você tem que estar pleno, estar abundante. Então você só consegue estar em algo onde há uma troca, principalmente, quando você já está num nível onde existe abundância, onde existe rios de possibilidades. Seja de dinheiro, seja de valores, seja de realidade, onde você se sente pleno, onde a plenitude existe, onde você consegue se aceitar, onde você não se negligencia, onde você consegue optar por uma história, por uma realidade melhor. Aí sim você consegue trocar da tua abundância com os outros. Você consegue entregar sem se sentir arrancado, sem sentir que você tá doando tudo aquilo que você nem tem direito. E geralmente é isso que acontece. Não só em questões familiares, mas em relacionamentos no geral. Então aqui estamos falando sobre essa questão de construção, onde um doa mais que o outro, onde um recebe mais que o outro. E você acaba sendo controlado por essa questão de se sentir, de certa forma, sugado por aquela troca. Porque não é uma troca que é linear, que está em conjunto, mas sim que um está abaixo do outro ou acima do outro. Então não existe essa questão de estarem na mesma plataforma. Você sempre está num chão mais baixo ou essa pessoa está no chão mais alto. Então você sempre pode estar num lugar mais escorregadio ou na parte mais baixa da balança. Então entenda que você só consegue entregar algo para alguém se você se entrega algo por completo. Se você está transbordante. Então, entenda que essa mensagem falando sobre a questão de você se transbordar principalmente. E isso acontece no momento que você assume a tua narrativa. A partir do momento que você entende que você é o protagonista da tua história. Por mais que você esteja coexistindo com outras pessoas, a tua perspectiva sempre vai ser a de protagonismo. Isso não quer dizer que você vai ser arrogante ou que você vai ter atitudes literalmente escrotas. Não quer dizer isso. Mas que antes de você querer se unir a algo, antes de você querer ter troca com algo, você precisa ter essa troca consigo mesmo. Você precisa ter essa aceitação consigo mesmo. Então, quando você corta literalmente essas linhas e entende que é você que assume, você não é marionete, você não é um The Sims, você é uma pessoa que tem próprio controle da realidade. Você assume o teu próprio controle. E é assim que você consegue entregar algo a alguém sem que você se sinta literalmente sem recurso algum. Porque aqui, quando você tenta entregar algo para alguém, quando você tenta ser algo para alguém, você sempre se sente sugado. Você sente que tiram a única coisa de você. E essa única coisa de você que tiram de você, às vezes é literalmente um fio. É literalmente aquele único fio que você segurava. Então você fica bambo. Você fica sem chão. Então você frustra os outros e você se frustra automaticamente. E aqui só para completarmos, então, a espiritualidade falando sobre você elevar realmente os seus conceitos de questões familiares, de questões de plenitude, de o que realmente é ser feliz, e você elevar a sua felicidade, principalmente isso. Você entender que antes de você querer ser feliz com alguém, antes de você querer construir algo com alguém,
subir no nível com alguém, você tem que estar no topo primeiro. Você tem que ter alcançado pelo menos um nível onde você consegue se sentir bem, onde você não se sente preso e tão pouco vazio por dentro ou até mesmo na sua realidade. A sua realidade, ela tem pouco, a sua realidade, ela te oferece pouco. E aí, quando você consegue subir de nível, você percebe que a sua realidade não te oferece pouco. Na verdade, a tua realidade, ela pode te oferecer muito. Pode ser farta. E exatamente essa mensagem aqui. É sobre você entender esse ponto. É sobre você entender que não tem como você ficar feliz, se divertir numa situação onde só você entrega, onde só você tenta, onde só você se doa. E aqui eu não estou falando em questões espirituais, porque pode ser que para alguns aqui você esteja se doando muito para a espiritualidade e não está recebendo nada em troca. Mas aí nós vamos entrar num ponto onde você sente que essa é a sua vida? Você sente que esse é o teu propósito? Sim ou não? Porque você não vai se sentir mal por algo que tem a ver com a tua alma. Se é algo que te faz mal, se é algo que não faz sentido pra você, então você tá fazendo algo sem ter sido convocado. E aí que entra também a manipulação. Você tá, sem querer, se colocando numa posição que nem é tua. Você tá querendo assumir um papel que não é teu. Então aqui não estou falando da questão espiritual, não. Aqui eu estou falando sobre questões de convivência, de sociedade, de estar em público, de estar com pessoas, de estar feliz na presença das pessoas também e conseguir essa troca alegre e não essa troca obscura, essa troca que você não consegue entender o que acontece. Você não consegue entender realmente qual é o ponto. E o que aquela pessoa consegue te oferecer? O que você consegue realmente oferecer para aquela pessoa? Então, não fica claro. Você só acaba ficando mal, triste, e muitas vezes você se sente decepcionado consigo mesmo. Você se sente culpado, muitas vezes, por ter se deixado levar por isso, por ter se permitido a isso novamente. Por ter se deixado ser usado, exatamente isso. Muitos aqui se sentem usados justamente pela questão que você acaba sempre sendo mais do que o outro. Então é óbvio que isso não vai te trazer felicidade. É óbvio que isso vai fazer você ter angústias internas. Fazer você ir se apagando cada vez e cada vez e cada vez mais. Então a espiritualidade fala que você precisa, na verdade, se livrar disso. E se preencher com a fonte que há em você. De você olhar pra você e entender que é você que assume a tua responsabilidade. É você que assume a tua história, não é outra pessoa. Então, se tá ruim, assuma o papel de querer se colocar como protagonista. Aqui a questão é você que escreve a história. É você que escreve os personagens. Então entenda isso. Entenda que viver aqui nessa realidade é como se você fosse um escritor. E é isso que você precisa entender. A arte, ela envolve muito a nossa realidade. Porque até mesmo uma pintura, um desenho, ele é feito a partir daquilo que você deseja que se torne, certo? Então é exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa trazer a cor para sua realidade. E trazendo a cor para sua realidade é moldando ela, é escrevendo ela da maneira que você deseja viver. Certo? Então essa foi a mensagem para quem se conectou com essa opção. Espero que tenha ajudado e até a próxima leitura. Então vamos lá para quem se conectou com a opção 2. Qual é a mensagem dessa opção? Aqui falando da Fênix. Aqui estou me conectando com pessoas que podem estar sentindo assim que a vida não tem mais sentido, que as opções se acabaram. E a espiritualidade vem dizendo exatamente já no começo para você que você pode ressurgir das cinzas. Que as coisas ainda podem acontecer de uma maneira ainda melhor. Vamos lá então.
eu vejo que desde a sua infância você foi uma pessoa muito oprimida. Você foi uma pessoa que acabou desenvolvendo aqui uma dificuldade muito grande de conseguir enxergar as coisas que te sabotam. E muito facilmente você se sente mal. Você se sente entediado com a vida, você não sente a alegria realmente. Você não consegue entender quais são os motivos que levam você a sempre um final preocupante, a sempre um final triste. E você se pergunta, eu realmente vou conseguir ser feliz? Exatamente aqui, essa tiragem para aquelas pessoas que sempre ficam com essa frase impregnada na cabeça. Será que um dia eu vou conseguir ser feliz? E a espiritualidade te questiona, por que você fica com isso na cabeça? Essa questão de eu vou conseguir ser feliz? O que você acha que você precisa ter para te fazer feliz? Qual é o ponto? O que tá te faltando para te fazer feliz? O ponto nunca é você perguntar se vai ser feliz. É você buscar encontrar o que te sabota para fazer você achar que você não é feliz. E aí você, às vezes, olha muitas crianças felizes. Até quando você escuta alguma risada, alguma criança feliz, alguma criança brincando, aqui eu percebo que você pode se sentir incomodado com isso. Muitos se sentem irritados e outros sentem que a infância de vocês foi muito tediosa. Foi uma infância onde você teve que mais aprender a trabalhar de certa forma, a prestar algum serviço, do que de fato aproveitar a sua infância. Então você não tem boas recordações na tua infância. Você não consegue ter boas memórias. Então você não sabe muito bem o que é nostalgia. O que é sentir nostalgia sobre a infância, sobre a juventude? O que é ser jovem? O que é ser criança? O que realmente isso significa na minha vida? O que é isso de fato? Você não sabe. Você não sabe porque você não tem de onde puxar isso. Você não tem de onde puxar essa informação. Então, teu cérebro não sabe o que é isso. O teu espírito não sabe o que é isso. E aqui eu vejo que você carrega essas questões de muito tempo. Aqui até de outras vidas, se você acredita nisso. Então, infâncias que você sempre foi obrigado a trabalhar ao invés de se divertir. A entregar algo para alguém ao invés de se divertir. A precisar estar a serviço de alguém ao invés de se divertir. Então você foi ensinado desde cedo a se mexer. De certa forma, sobreviver. De certa forma, estar sempre num certo ritmo e nunca podendo realmente olhar para aquilo que te feria. Então aqui eu vejo que você tem um sistema onde você é muito apático. É muito difícil você acessar os teus sentimentos. Aqui eu vejo que é raro, às vezes, que você realmente fica triste. Que você se permite chorar. E para alguns aqui, pode ser que você nunca tenha realmente chorado. Que você nunca teve realmente um momento onde você parou para refletir sobre você. Você parou para refletir sobre os seus sentimentos. Você parou para se observar. Porque você se acostumou com essa dinâmica de não saber o que é a felicidade. A felicidade genuína. O que é isso? E aqui podemos estar se conectando também com pessoas que não trabalharam nessa energia de se sentir mal referente à infância e pode ter passado essa energia para os filhos. Então aqui eu posso estar me conectando realmente com pessoas que têm filhos e que nunca foram realmente presentes. Porque você não soube também apresentar para os teus filhos o que é felicidade. Pode ser que eles tenham te trazido uma felicidade, principalmente no nascimento. Pode ser que isso tenha feito você sentir que renasceu das cinzas.
Pode ser que essa seja, na verdade, a tua única realidade, o teu único motivo de estar ainda aqui. De estar persistindo, de estar aguentando, de estar insistindo. Mas chegou um ponto onde você não soube mais como entregar para os teus filhos e mostrar na prática o que é ser criança. O que é viver alegrias? O que é se sentir verdadeiramente feliz? Aqui eu estou me conectando mais com pessoas que têm uma energia muito amarga. Que têm muitos gatilhos mentais, principalmente. De infâncias que realmente foram difíceis. Difíceis para tua cabeça, difíceis para uma criança. Você sofreu tormentos mentais. Então isso foi fazendo você criar uma dinâmica mental de defesa, de você não querer sentir de fato. Então aqui eu vejo que tem uma tristeza muito grande também interna de você. Você se sente vazio, você se sente fraco diante da vida, mas você tenta vestir uma máscara de forte para aqueles que você ama, que você tem um carinho, forte para os seus filhos. E você percebe muitas vezes que é o calor dessas crianças, é o calor dos teus filhos que ainda trazem um certo motivo para você, mas tirando isso, quase nada faz sentido. Aqui existe uma tristeza completa de você querer renascer, de você querer uma nova vida, mas não saber nem por onde começar. A espiritualidade fala que você começa pela tua infância. Ah, mas eu não tenho lembranças. Mas você começa olhando para o que você teve. Você começa olhando quais são os motivos pelo qual você nunca sorriu de verdade. Pelos motivos pelo qual você nunca sentiu uma alegria de verdade. E é por isso que você sempre se pergunta se você vai ser feliz. Você pode ter apenas picos de felicidade, de alegrias. Quando você escuta alguma criança sorrir, quando você vê algo bonito, vê algum animal. Aqui eu vejo que você se apega mais a crianças ou animais. Pode ser que, inclusive, a tua única alegria seja algum animal. E aqui eu sinto também que pode ser que alguns perderam esse animal e que aí fez com que você se apagasse. E a espiritualidade falando que isso é justamente porque você não é feliz. Você não sabe o que é ser feliz. Para ser feliz você não precisa necessariamente de um motivo. Você apenas é. Você é feliz. E você encontra essa felicidade que você tanto busca. Você realmente tem problemas muito emocionais. Certo? Então vamos lá. Como eu disse, né? Você não tem aqui referências claras da tua infância. Para muitos aqui você nem se lembra. Você não consegue puxar alguma lembrança legal. Principalmente quando você escuta as pessoas falarem da infância. Você ouvir essas pessoas falarem de coisas positivas mesmo, de terem ido para tal lugar, de terem estado com tal pessoa, terem vivido tal situação, terem se sujado na lama, terem machucado um joelho. Até esses momentos assim mais preocupantes, certo? Mas você não consegue lembrar de situações que lembrem a infância. Porque toda a tua infância foi voltada a você, como eu disse, prestar serviço para alguma coisa. Então, muitos aqui, você sempre teve aquela coisa assim de ser forçado a trabalhar, de ser forçado a estar fazendo até as tarefas da casa, entende? Se você não trabalhou de certa maneira,
ou foi forçado a trabalhar cedo, você sempre teve que ficar voltado às coisas da sua casa, às coisas da sua família. Então, aqui eu estou lidando com pessoas que tiveram familiares tóxicos mesmo, que fizeram você criar essa mentalidade de estar sempre assim por hora, estar sempre numa energia que não tem descanso, que não tem repouso, que acorda, vai e luta e se machuca e pronto. E você nunca foi parabenizado por isso também. Sempre recebia aquela questão de é o mínimo que você faz. Então aqui você nunca foi apreciado de fato. Então você não sabe o que é apreciar as pequenas coisas da vida. Como eu falei para muitos aqui, até você escutar uma criança sorrindo te incomoda. Uma criança chorando, uma criança sorrindo, uma criança gritando. Isso tudo te incomoda. Muito. Muito, muito, muito mesmo. Uma coisa assim que te atiça, te traz uma raiva. E aqui também eu vejo que você raramente consegue considerar algo belo. Você raramente consegue ver a beleza nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Você raramente consegue ver isso. Para você, a sua realidade, ela é murcha, ela é opaca. Você não consegue ter nenhuma referência daquilo que realmente é ser feliz. Porque você foi ensinado a não sentir, a não dar prioridade para os seus sentimentos. E é por isso que você hoje em dia se questiona tanto se você realmente consegue ser feliz, se você vai ser feliz. Se essa história de feliz para sempre é real ou não, ou se é tudo fantasia, coisa de criança. Então muitas vezes você culpa esse pensamento, né? Coisa de criança. Nossa, que coisa de criança. Porque você não acessou a tua criança. A tua criança, na verdade, se sente perdida dentro de você. Ela não consegue entender o que ela faz, qual é a função dela dentro de você. Porque realmente você não teve tempo de viver essa fase. De realmente experienciar esta fase. Eu vejo que alguns aqui até tentaram na juventude, mas não é a mesma coisa. Porque a tua referência da infância já estava bem incompreendida. Já havia trazido más lembranças. Espírito falando que sim, você pode ser feliz. Desde que você se faça feliz primeiro. Não deposite em uma construção de algo para você ser feliz. Ou achar que você só vai ser feliz com algo. Não vibre na falta. Porque a tua criança se sente na falta. Sente na falta de boas sensações, de bons cheiros, de bons abraços, de boas celebrações. Então você precisa te dar isso. Você precisa se entregar o que você não teve. Se reconstruir. Chame pelo teu nome. Diga em voz alta. Se acolha. Se receba. Se aceite. E entenda quem você é. E diga teu nome várias vezes até você compreender que você tá aqui. E que você pode ser feliz. Mas não feliz num sentido breve e vago e raso. Mas no sentido profundo. Que a felicidade faz você inclusive vibrar, tremer por sensações magníficas, por momentos inexplicáveis, certo? Então esta foi a mensagem para quem se conectou com essa opção. Eu espero ter ajudado, muita luz para vocês e até a próxima leitura.